Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo da hora que estejam assistindo a este vídeo. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao trabalho de uma força, vamos falar sobre o trabalho da força gravitacional e também situações onde tanto a força quanto a trajetória, o deslocamento variam, como a gente aborda nesse caso, como calcular o trabalho, né, nesse caso. E vamos falar também sobre o teorema trabalho-energia cinética. Ou seja, se vocês lembrarem do que eu falei na aula anterior, vocês perceberão então que eu comentei que existe uma relação entre trabalho e energia, né? E que nesse contexto, a energia, dentro do nosso contexto aqui, não olhando de uma forma mais ampla, que talvez seja um pouco mais complexo do que isso, mas nesse nosso contexto da mecânica, a gente pode falar com bastante precisão que a energia é uma espécie de capacidade que um corpo, um objeto possui para produzir, para realizar trabalho. Certo? Então, na aula de hoje vamos finalmente juntar essas duas coisas, o trabalho e a energia. Tá legal? Bom, então vou falar aqui um pouco sobre o trabalho de uma força gravitacional. Certo? Imagina o seguinte, você tem um corpo, né? Uma bolinha aqui, um objeto qualquer, e ele está a uma determinada altura do solo ou de um ponto B qualquer, né? Vamos imaginar que esse ponto B aqui, na figura A, seja o solo. Então, você tem um objeto na posição A e ele vai chegar até a posição B, certo? Então, pelo que nós vimos, uma força, existe uma força, nesse caso, quando o objeto é solto, existe a força peso atuando sobre ele, e existe um deslocamento. Esse deslocamento aqui na figura eu chamei de H, né? Deslocamento da posição A para a posição B. Se existe uma força, existe um deslocamento, então existe um trabalho realizado, certo? Então, o deslocamento, o trabalho vai ser peso vezes o deslocamento H, certo? E, como eu falei, é o produto escalar. Então, o cosseno de θ seria o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como nesse caso o deslocamento e a força estão na mesma direção, certo? E além disso, de A para B estão no mesmo sentido, então esse cosseno de θ aqui, na verdade é cosseno de zero, esse ângulo θ é zero, como está mostrado aqui nesse quadro. Cosseno de zero é 1. Então, a força F é, na verdade, o peso. Deslocamento D nós podemos chamar de H, mas poderia continuar como D, não tem importância. Logo, esse trabalho é um trabalho positivo, né? Um trabalho motor, porque a força, peso, está na mesma direção e sentido que o deslocamento. Então, esse trabalho dessa força particular, que é a força gravitacional, a força peso, ficaria mgh, quando o objeto sai da posição A para a posição B. Correto? É um trabalho motor, porque a força e o deslocamento estão se ajudando. Agora, imagina que um objeto está numa posição A e é lançado para cima, para a posição B, certo?
que está acima da posição A. Então o objeto está mais embaixo, ele é lançado para cima. Aí você pode falar, não tem uma força para cima? Sim, mas imagina o seguinte, você lançou e ele soltou. A partir do momento que você solta, vocês podem rever a simulação lá da força em movimento que eu fiz. A partir do momento que cessa o contato da sua mão, você deve lembrar, se você viu a simulação, que não tem mais a força da sua mão atuando. Porém, continua agindo, atuando a força gravitacional. Agora, nesse caso, o movimento está para cima. Você jogou para cima, a bolinha está subindo da posição A para a posição B. Porém, a força-peso está contrária ao movimento, certo? Então, nesse caso, uma força que está contrária ao movimento, ao deslocamento, o cosseno do ângulo entre elas, então, é -1, porque esse ângulo é 180 graus, quando elas estão em direções opostas. Força e deslocamento estão em direções opostas, certo? Então, o trabalho realizado é um trabalho negativo, um trabalho resistente. -mgh. Certo? Bom, então aqui, o que a gente pode tirar de ensinamento aqui de conclusão o trabalho da força-peso é mgh. Se o objeto está caindo, ele é um trabalho positivo, um trabalho motor. Se o objeto está subindo, esse objeto está indo contra o peso. Não à toa, o que o peso vai fazer com esse objeto? Vai frear, vai tender a pará-lo, né? Então, esse é um trabalho resistente, um trabalho negativo, produzido pela força-peso sobre o objeto. Ok? Agora, aqui um objeto está caindo numa linha reta ou subindo numa linha reta. E se, por um acaso, o objeto tiver uma outra trajetória, fizer uma outra trajetória, como essa aqui demonstrada na figura, de A para C, depois de C para B, em vez dele descer direto de A para B. Aí você pode perguntar, mas mestre, como é que pode isso? Quer dizer, um objeto, se eu soltar um objeto, ele vai cair em linha reta. Nas proximidades da superfície da Terra, ele vai cair em linha reta. Sim, você tem razão, mas imagina que uma outra força, uma outra atuação de algo que eu não estou considerando aqui, tenha empurrado o objeto para a direita e depois empurrado o objeto para a esquerda. Esse outro agente, essa outra interação, esse outro fator, não me interessa aqui. Mas ele pode ter produzido isso, certo? Esse tipo de deslocamento. Mas não me interessa aqui, porque eu estou olhando apenas para a atuação da força-peso, certo? Estou calculando o trabalho da força gravitacional. Mesmo que outro agente tenha empurrado, e esse outro agente certamente produziu um trabalho também, mas a gente não está calculando o trabalho desse outro agente, entende? Então imagina que teu objeto por algum motivo tenha seguido essa trajetória. Aí a pergunta é, qual é o trabalho da força-peso sobre esse objeto? Mesmo ele tendo seguido uma outra trajetória que não seja uma trajetória reta caindo ou subindo. Essa é a nossa pergunta. E a resposta é essa. Esse slide aqui demonstra matematicamente, mas a conclusão é que a força do trabalho-peso é exatamente igual, depende apenas da diferença entre o ponto A e o ponto B. Olha que interessante. Aqui tem os detalhes matemáticos, né? Como o trabalho é F vezes D cosseno θ, nesse caso aqui, de A para C, o D cosseno θ é esse segmento AC vezes o cosseno de θ, que nada mais é, aqui está a força, né? Aqui está o deslocamento. AC, cosseno de θ, nada mais é do que essa altura H.
H1. Beleza? E quando ele sai de C para B, CB, cosseno de θ, ou seja, cosseno entre o deslocamento e a força, dá essa altura aqui, ó, H2. Então, se eu somo o trabalho total realizado pela força-peso, é o trabalho ao longo do primeiro deslocamento mais o trabalho ao longo do segundo deslocamento. Certo? Agora, o primeiro deslocamento, a componente, né, do primeiro deslocamento ao longo da força-peso mais do segundo deslocamento ao longo da força-peso, dá exatamente a altura H, que vai de A até B. Aqui, ó. H igual a H1 mais H2. Então, o que isso me diz? Nesse exemplo aqui. Nesse exemplo que eu dei, dessa trajetória. O que isso me diz? Me diz, a conclusão que eu tiro é que o trabalho da força-peso não dependeu da trajetória. Ou seja, o trabalho da força-peso para essa trajetória aqui, ACB, foi o mesmo que o trabalho, tá vendo? MGH, que o trabalho da força-peso nessa trajetória reta, indo direto de A para B. Ou seja, ele ignorou esse desvio aqui e foi direto ao ponto, daqui até aqui. MGH. Agora você pode estar perguntando, mestre, tá, beleza, o senhor escolheu aí uma trajetória que deu certo, né? Uma trajetória que isso aí funcionou. Mas o senhor está tentando enganar a gente, né? Não vale para qualquer trajetória. Tem alguma trajetória que isso não vai acontecer, não vai funcionar. É? Não, meu amigo. Se você pegar a trajetória, seguir essa outra trajetória qualquer, de A, C, D, F, G, H até B, você sempre vai pegar essa componente aqui do cosseno de θ e você vai somar esses pequenos H's aqui e no final o trabalho vai dar MGH. Ah, mas eu estou pegando aqui retas, né? Não importa. Porque você sabe, você aprendeu em cálculo, que você sempre pode pegar qualquer trajetória, curva, e dividir ela em pequenas porções, em pequenas retas, né? E essas retas são infinitesimais. Na verdade, qualquer curva é uma reta infinitesimal, que você não está vendo. Mas a cada instante é uma reta que está mudando. Certo? Imagina que você pegou um polígono. Faça esse exercício mental. Um hexágono, né? 6 lados assim. Agora, se você for aumentando o número de lados, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 mil lados, 200 mil lados, você vai ver que cada vez esses lados vão ficando menores, né? E a figura que se forma vai se transformando numa circunferência. Faça esse exercício mental. Então significa que qualquer curva, na verdade, é uma reta infinitesimal. De tal forma que se eu dividir essa trajetória aqui em cada vez mais partes, né, eu vou ter uma trajetória curva como essa. E isso aqui ainda vai continuar valendo. O trabalho da força-peso de A até B só vai depender da posição inicial e da posição final e da distância entre elas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, o trabalho da força-peso não depende da trajetória que a partícula tomou. Vai ser sempre MGH. Certo? Então guardem essa conclusão. O trabalho da força gravitacional não depende da trajetória. Na verdade, isso acontece para o trabalho de qualquer força? Não. Não acontece para qualquer força. Então existe uma classe de forças como a força gravitacional onde isso acontece, ou seja,
onde o trabalho não depende da trajetória, e existe uma classe de forças em que isso acontece, ou seja, o trabalho depende da trajetória. Ou seja, para determinados tipos de força, se eu quiser calcular o trabalho seguindo essa trajetória, A, C, B, ele vai ser 1. E se eu calcular o trabalho seguindo a trajetória AB, o trabalho vai ser outro. Que tipos de forças são essas? São as forças que nós chamamos de forças não conservativas. E por outro lado, forças como essa que nós acabamos de ver, gravitacional e outras, onde o trabalho realizado é sempre o mesmo, só dependendo do ponto inicial e do ponto final, independendo da trajetória, são chamadas de forças conservativas. E a força gravitacional é uma delas. Outro exemplo de forças conservativas são a força elétrica, a força elástica, certo? Deixa eu lembrar de mais algum exemplo. E mais algumas que a gente vai enfrentar por aí, né, ao longo do curso. E um exemplo claro de uma força não conservativa é a força de atrito. A força de atrito é uma força não conservativa. O trabalho realizado pela força de atrito, se você sair de um ponto e chegar num outro ponto, dependendo da trajetória, o trabalho vai ser um ou outro. Ele vai depender da trajetória que você seguiu, tá? Então, forças conservativas, trabalho independe da trajetória, não depende da trajetória. Forças não conservativas, trabalho depende da trajetória. Certo? Bom, e o que acontece então? Eu falei para vocês na aula passada sobre você deslocar a sua embarcação, né? Ela tá ancorada num porto, e para você tirar ela daquele estado de repouso, para ela atravessar o Atlântico, você precisa que uma força atue. E eu falei para vocês também que essa força vai começar a atuar, mas tão logo a embarcação atinja uma determinada velocidade de alguns nós, essa força, ela, se não cessar, ela vai diminuir e vai somente ser mantida para equilibrar as forças de resistência. Porque somente assim a embarcação ela vai ter uma velocidade constante, possuir uma velocidade constante. Ok? Bom, então esse é o caso de uma força variável. Como é que a gente calcula o trabalho quando a força é variável? Bom, aqui no caso de uma dimensão, a gente pode usar o princípio, né, que vocês viram em cálculo, da integral. A gente pode separar os trabalhos, o trabalho realizado pela força, em diversos trechos, diversos retângulos, onde para cada retângulo eu vou ter uma força constante, certo? Que eu vou chamar de força média. Quem é J aqui? J é cada um dos retângulos. Aqui é retângulo 1, 2, 3, 4, 5. E média é a força média. Por que força média? Porque se você olhar para a figura, você nota que, por exemplo, aqui, nessa extremidade desse retângulo aqui, por exemplo, a força real, ela está seguindo esse gráfico aqui. Então, ela está abaixo. Se eu pegar a extremidade da esquerda, a força do lado esquerdo desse retângulo que eu estou obtendo, ela é maior do que a força real, né? Que está seguindo essa curva aqui. De tal forma que eu posso considerar, né, a força está subindo assim, mas eu posso considerar esse retângulo que está atravessando, que ele representa uma média ao longo desse pequeno percurso aqui, dessa força. Certo? E aí eu separo cada uma. Qual vai ser o meu trabalho?
não é a força vezes a distância? Mas força vezes a distância é exatamente a altura, que é a força média, vezes a base desse retângulo. Então, a altura vezes a base é a área do retângulo. Certo? E agora, se eu somar cada um desses retângulos, eu vou ter o trabalho. Aqui eu somei em 8 retângulos, né? J vai de 1 até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Agora, pensem comigo. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem uma área branca aqui, né? Tem uma região branca. Essa região branca, ela infelizmente não está sendo contabilizada no cálculo do trabalho. Como que a gente então resolve esse problema? Simples, a gente, olha para a figura de baixo, a gente vai aumentar o número de retângulos e diminuir então a base dele. Aumenta o número de retângulos e diminui a base de cada um. Dessa forma, o erro que eu vou estar cometendo ao substituir a força real, que é a força que está nessa curva, né, em cada ponto. Quando eu substituo essa força real, que eu não sei quem é, pela média, quanto menor o intervalo que eu pego, mais próximo do valor real da curva eu estou chegando. Você consegue perceber isso? Espero que sim. Então, no limite em que eu tomo infinitos retângulos desses, ou seja, com espessuras cada vez mais infinitesimais, nesse limite, essa força média aqui, que é a altura desse retângulo, essa força média ela vai se confundindo com a própria força, né, do gráfico, com a força real que é dada por esse gráfico aqui, nesse limite. E isso, se vocês aprenderam bem cálculo, não é nada mais, nada menos do que a própria definição da integral, né? Então, no limite que isso é infinito, eu não tenho mais retângulos, mas eu tenho todo um contínuo aqui, uma área embaixo dessa curva. Ou seja, quando eu tenho uma força variável, eu preciso calcular a integral, isso estou falando em uma dimensão, a integral do ponto inicial até o ponto final, deslocamento inicial até o deslocamento final, da força variável, certo? Isso então vai me dar o trabalho, que é numericamente igual à área sob esta curva aqui, da força pela distância. Ok? Bom, um exemplo de uma força variável é a força elástica, olha. Por que uma força variável? Vocês já ouviram falar na força elástica, né? A força elástica é a força do tipo Kx, ou menos Kx. Ou seja, é uma força que cresce em módulo à medida que a distância ao equilíbrio ela aumenta. Então, você tem uma distância de equilíbrio. Imagina que você chama isso aqui de zero. Se você passar do zero, esse x vai aumentando. Essa força então, ela é negativa, ó. Então ela vai apontando para cá. Se o objeto está indo para cá, a força vai apontando, ela vai tender a restaurar esse objeto, no caso aqui representado nessa figura por um bloco, ela vai restaurar para a posição de equilíbrio. Só que, obviamente, quando ela chega no equilíbrio, ela tem uma velocidade, então ela não para. Ela vai passar do equilíbrio. Aí o que acontece quando ela passa do equilíbrio? Agora, o deslocamento passa a ser negativo, certo? E a força, então, vai tender para a direita, certo? Ou seja, ela quer voltar para cá, para o equilíbrio. Então, puxa de volta. Quando ela chega aqui, ela tem uma velocidade, então ela passa. E esse movimento repetidamente, então, é exatamente o movimento de uma oscilação, certo? Então, a força elástica é uma força que produz uma oscilação.
Mas, além disso, o que é importante para nós aqui? É entender que ela é uma força que varia. Ela não é uma força constante. Ela vai se tornando maior, quanto mais longe você sair da região de equilíbrio, essa força vai se tornando maior, né? A força elástica. Então, ó, se eu calcular a integral dessa força de uma posição inicial até uma posição final, certo? Menos kx, dx, que é o deslocamento, de xi até xf, integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, multiplicando por essa constante aqui, k, cálculo 1, isso. Então, você tem isso, ó. X inicial, meio de k, x inicial ao quadrado, menos meio de k, x final ao quadrado. Certo? Isso aqui ficaria mais bonitinho se a gente... Porque a gente sempre pensa em termos de final menos inicial, né? Você lembra? O ΔS. Posição final menos inicial. Então, para a gente deixar isso como final menos inicial, a gente simplesmente coloca um sinal de menos aqui, na frente, que não está representado nessa equação. Mas se eu colocar um sinal de menos na frente, vai ficar menos, entre parênteses, meio de kxf ao quadrado, menos kxi ao quadrado, fecha parênteses. Certo? Ou, se eu chamar xi, posição inicial, por exemplo, igual a zero, ou seja, eu peguei um objeto e tirei ele da posição de equilíbrio. Imagina que essa posição inicial era zero, posição de equilíbrio. Desloquei para uma posição final qualquer, que eu vou chamar genericamente então de x. Então, o trabalho realizado pela força elástica vai ficar menos meio de kx ao quadrado. Ok? Bom, então, trabalho de uma força... Agora vamos falar sobre o trabalho de uma força em 3 dimensões. Bom, eu não quero primeiro assustá-los, né? Mas vocês precisam saber disso. Que nós não vimos os casos mais gerais. Esse é o caso mais geral possível. O que nós vimos? Uma força constante, um deslocamento constante. Isso não é o caso mais geral. Depois vimos uma força variável, mas ao longo de uma dimensão, né? E de uma reta. Que nós acabamos de ver. Também não é o caso mais geral. O caso mais geral é uma força que varia ao longo de uma trajetória que varia. Tá certo? E para calcular isso, então, se lembra que o trabalho ele é o produto escalar entre força e deslocamento. Portanto, o trabalho geral é dado por essa expressão aqui. Essa aqui, guarda essa expressão. E não se assustem com ela. Mas só entendo que ela é uma expressão geral. Essa é. Não importa como F varia, nem como o deslocamento varia. Né? Você é capaz de calcular o trabalho usando essa expressão. O que ela significa? Isso aqui é a chamada integral de linha. Espero que vocês tenham visto isso em cálculo 2, talvez, ou cálculo 1. Isso aqui é a integral de linha. O que ela mostra? Integral ao longo de uma curva C, ou seja, o produto escalar de uma força que está variando e sua projeção escalar ao longo de uma curva que está variando, certo? Bom, aqui eu tenho 2 exemplos que eu vou calcular, que eu vou resolver com vocês numa próxima aula, tá bom? Eu vou tirar esses alguns dias aí para frente para só resolver exercícios com vocês. Mas vocês já podem, então, ir resolvendo esses exemplos, certo? E aqui, ó,
eu mostro o que eu estou falando. Só para vocês perceberem do que estamos falando. Você tem uma força atuando num dado ponto e um elemento de linha, certo? Nota que essa trajetória é essa aqui. Uma pessoa sobre um balanço. Ela está fazendo uma trajetória curva, tá vendo? E a força que está atuando sobre ela também está variando. A força aqui está realizando o trabalho é uma, força total. E à medida que a trajetória vai se cumprindo, a força vai mudando também de valor. De tal forma que a gente pode usar essa expressão aqui para calcular esse trabalho de uma maneira geral. Eu vou mostrar para vocês num vídeo onde eu vou resolver alguns exercícios, eu vou resolver isso também, vou mostrar para vocês como que é feito, tá legal? Mas aqui, por enquanto, para a gente, o importante é vocês entenderem em que contexto isso se aplica. Ok? Bom, para encerrar, vamos falar rapidamente desse importante teorema, chamado Teorema Trabalho e Energia Cinética. Eu falei para vocês que trabalho e energia são duas faces da mesma moeda. Se vocês se lembrarem da analogia do PS4, né? A energia seria o dinheiro que você tem e o trabalho realizado seria o seu poder para comprar, por exemplo, um videogame, né? Esse seria o trabalho realizado, comprar um videogame, certo? Então, só tendo determinada capacidade, você pode realizar determinado trabalho. Correto? Imagine o seguinte, no início da aula passada, tinha um slide de um cara forte levantando um peso, né? Se esse camarada passar 5 dias sem comer nem beber nada, vocês acham que ele vai ter energia, capacidade para levantar esse peso? Não, porque ele não tem energia, capacidade para realizar o trabalho de levantar um peso. Se o tanque de combustível de um navio estiver vazio, ele tem a capacidade de ligar a turbina e se locomover? Não, ele não tem, porque ele não tem energia suficiente para realizar o trabalho de se locomover. Tá certo? Bom, então vamos ver como o trabalho e a energia se relacionam. Imagina nesse caso simples, né, por enquanto, que você tem um carrinho de massa M, uma velocidade inicial, VI, certo? Ele está se deslocando aqui. Mas ao longo desse deslocamento, ele está sofrendo uma força constante, uma força F constante, certo? Então aqui, assim como eu fiz na definição do trabalho, estou começando devagar aqui também com vocês. Força constante e deslocamento constante. O que vocês acham que vai acontecer com esse carrinho, se ele está sofrendo uma força constante? Nós vimos pela segunda lei de Newton que se ele sofre uma força, ele sofre uma aceleração, certo? Essa aceleração, então, como a gente relaciona essa aceleração constante, porque a força é constante, ao longo de um dado deslocamento? A gente pode usar Torricelli, né? Se lembra de Torricelli? Torricelli diz que V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância que o objeto está percorrendo. Ok? Essa é a fórmula de Torricelli que vocês viram no segundo grau, no ensino médio. Então tá aqui, ó. A aceleração, então, se eu isolar a aceleração aqui, vai ficar Vf ao quadrado menos Vi ao quadrado sobre 2D. Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E a aceleração é dada por esse fator, então eu tenho isso aqui. Agora, quem vai ser o trabalho?
trabalho não é a força vezes o deslocamento? Então, se eu multiplicar a força pelo deslocamento, eu obtenho trabalho, certo? Mas agora, se eu multiplicar aqui do lado direito também, se eu multiplico um lado, eu tenho que multiplicar o outro. Então, eu multipliquei aqui, porque isso é uma equação, né? Vocês sabem que numa equação, a equação é uma balança. Tudo que eu faço de um lado, se num dado momento eu tenho uma equação, tudo que eu fizer de um lado vai desequilibrar a equação. Então, para eu manter a equação ou a balança equilibrada, se eu boto 1 kg aqui, eu tenho que botar 1 kg aqui também. Aí a balança fica equilibrada. Ou seja, se eu multiplico por um termo aqui, eu tenho que multiplicar pelo mesmo termo do outro lado, para manter a equação. Então, a equação que nós temos é essa aqui. Para sair da segunda lei de Newton e chegar ao trabalho, eu preciso multiplicar esse lado esquerdo por D. Mas, olha, se eu multiplicar o lado esquerdo por D, eu vou desequilibrar a equação. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar o lado direito também por D. Então, foi o que eu fiz. Ó. Multipliquei o lado esquerdo, F vezes D, que é o trabalho. Multipliquei o lado direito, M vezes A vezes D. Agora, aqui é M vezes A vezes D. Vai ficar M vezes isso vezes D. Corta o D com D, fica essa expressão aqui. Ok? Então, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó, que o trabalho da força resultante é igual a meio de M V final ao quadrado menos meio de M V inicial ao quadrado. Ou seja, o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação de uma grandeza. Pergunto, é igual à variação da velocidade? Não. Não é igual à variação da velocidade. Mas é igual à variação de uma coisa, certo? Que a gente já vai dizer o que é, mas é igual à variação de uma coisa que depende da velocidade. Mas não é a velocidade em si. Que coisa é essa? Essa coisa é a energia cinética. E por que esse nome? Por que o nome energia cinética? Porque exatamente é uma energia que depende do movimento. Ou seja, objetos em movimento possuem essa energia. Ou seja, para possuir essa energia, basta que você tenha uma massa e uma velocidade. Ok? Você tendo uma massa, como todos nós temos, né? Uma embarcação também tem uma massa, algumas dezenas de milhares de toneladas, né? Tem uma massa. Se ele está a tantos nós, ele tem uma velocidade. Então, o objeto ele tem uma energia. E essa energia nós chamamos de energia cinética, exatamente pelo fato de depender do movimento. Né? Pronto, então a gente chega a um importante teorema da física, que o trabalho realizado por uma força é igual à variação da energia cinética. Nossa, que legal, que interessante. E para que isso serve na nossa vida? Ora, essa equação você pode usar de duas formas. Pela variação da energia cinética, você sabe o trabalho que foi realizado. Por exemplo, se um objeto, se uma embarcação sai do repouso, 0 nós, até 15 nós, então você pode dizer que foi realizado um trabalho sobre ela, né? Fazendo as alterações correspondentes, né? As correspondências para o sistema de unidades internacional, mas você pode afirmar, fazendo os cálculos aí, sabendo a massa da embarcação, o trabalho que foi realizado sobre ela. Certo? E aí, por exemplo, você pode saber, bom, o trabalho foi realizado por quem? Pela força resultante. A força resultante é a turbina e as forças de atrito, basicamente, né? As forças de resistência. A resultante dessas forças, então, realizou um trabalho. E a partir daí você pode
saber o quanto de combustível, por exemplo, você gastou, esse tipo de coisa. Certo? Agora, uma das coisas que é importantíssimo nesse momento e que você precisa entender. Eu vou voltar a isso, nós vamos andar em círculos em torno desse fato, mas eu vou introduzi-lo a você. É importante você notar que esse teorema, trabalho e energia cinética, ele vale para o trabalho da força, preste atenção, ele vale para o trabalho da força resultante. Ok? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Tá, mestre, não entendi muito bem o que o senhor quis dizer. Eu vou te explicar. Imagina que tem um corpo caindo. Nós vamos falar sobre energia potencial mais à frente. Mas imagina, tem um corpo caindo, certo? Ok? Aí, é correto você dizer que o trabalho da força resultante é igual ao trabalho da força peso, que é igual à variação da energia cinética? É correto você dizer isso? Não. Tem a força de resistência do ar. Então, quem vai me dizer, nesse caso, quanto vale a variação da energia cinética? O trabalho da força resultante. Nesse caso, a força resultante seria a força peso menos a força de resistência do ar. Essa é a força resultante. Peso menos resistência do ar. E essa resultante, peso menos resistência do ar, o trabalho dessa força que vai ser responsável pela variação da energia cinética. Ok? Guardem isso, tá? Isso é importante. Aqui eu mostro para vocês em uma dimensão, mas por causa de uma força variável. O teorema trabalha energia cinética. Seguindo assim, os mesmos passos que eu fiz para calcular um trabalho, né? Aqui eu mostro para vocês, então, com essa conta, que vocês fiquem à vontade para olhar, para entender, mas eu sei que alguns não são muito chegados à conta. E eu também não vou aborrecer vocês com esse tipo de conta. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que isso é geral. Tá? Ou seja, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Eu tinha mostrado, nesse slide aqui, eu tinha mostrado por causa de uma força constante. Então aqui eu só quero mostrar para vocês que vale igualmente também para uma força variável. E aqui eu mostro que vale também para o caso de um deslocamento variável e em 3 dimensões, x, y e z. Eu falei para vocês que aqui era um caso, que esse aqui era um caso de um trabalho geral, da forma mais geral possível, ou seja, um deslocamento que varia e uma força que varia, tanto em módulo como em direção e sentido. Não importa. Esse aqui é um caso geral. E ainda assim, quem tiver paciência de olhar essa conta, vai ver que eu demonstrei inequivocamente que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ou seja, é geral. Esse teorema é geral, tá? Bom, então aqui eu deixo alguns exemplos para vocês, uns 2 exemplos, tá bom? Eu espero que vocês vão resolvendo. Eu vou tirar alguns desses exemplos que eu passei e vou resolver com vocês na próxima aula, tá? Na aula 36, ok?
Então, pessoal aí que está no QTS, na aula 36 eu vou, que é a próxima aula de algumas turmas, eu vou postar esse vídeo resolvendo alguns exemplos desde o primeiro slide de dinâmica até agora, tá? Pegar um exemplo de cada aula. E é isso, por hoje é só, tá bom? Um abraço e até a próxima.